Louvado seja o nome do nosso Deus. Este Deus tremendo, este Deus poderoso, o Deus que não falha, o Deus que é fiel, o Deus que pode tudo em nossas vidas. E a Ele toda a honra e toda a glória. Este é o momento de adoração, nós ouvimos isso desde o início, que este é o momento de adoração. É a hora de Deus para as nossas vidas. E desde o momento da lição, Deus está falando conosco. Sentimos esta presença gloriosa. Sentimos o agir dEle aqui neste lugar. Que possamos continuar abrindo os nossos corações e dando lugar a esta presença gloriosa em nós. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos deu, de mais uma vez estar trazendo a ministração da sua palavra. E o tema da pregação nesta manhã é o Senhor que traz vida. Eu passei até o tema errado para o presbítero. Eu estudei duas pregações. Eu pedi ao Senhor que Ele me direcionasse. Sempre quando eu vou pregar, eu peço ao Senhor, Senhor, eu acho que não sou eu acho que todos os pregadores, né? Porque quem sabe o que a igreja precisa é o Senhor Jesus. Não somos nós, é o Senhor, que a igreja é dele. E aí eu estudei o Deus que traz cura e o Senhor que traz vida. E nesta manhã, nós vamos pregar o Senhor que traz vida. E nós vamos basear no livro de João, capítulo 11, em nome de Jesus. Nós vamos ler alguns versículos aqui de João, capítulo 11. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era o que ungiu o Senhor com unguento. Ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai querido, este é o teu momento, este é o teu lugar e esta é a tua igreja, Pai. Senhor, nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Nós precisamos que a tua unção esteja sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, neste momento, juntamente com a tua igreja, eu me coloco diante de ti. Eu me coloco debaixo, Senhor, da tua presença. Eu me coloco, Senhor, debaixo da tua vontade, meu Pai. Sei que não sou nada. Se o Senhor não fizer, eu também não posso fazer. Por isso eu necessito da tua unção sobre a minha vida, Senhor, neste momento, para que a tua palavra seja compreendida por todos nós e que a tua igreja saia edificada, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos aqui neste momento, nós todos conhecemos. Quem é que não conhece aqui a história da ressurreição de Lázaro? Até o MCA, né? Se for perguntar, eles vão saber explicar tudo. Tudo que você perguntar, ele vai saber dizer. Né? Não é uma história indiferente. Não é uma história que os irmãos não conhecem. É uma história que os irmãos conhecem de muito tempo. Só aqueles que nunca leram a palavra de Deus ou que nunca escutaram as ministrações da palavra de Deus é que não vão entender, não vão saber que história é essa que eu estou falando. Então, esta mensagem se baseia nesse livro, né, de João 11, que começa tratando de uma enfermidade de um amigo de Jesus chamado
Lázaro. O texto informa que este amigo dele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Inclusive, a Marta é aquela que a gente critica muito, né? E eles moravam em Betânia, que ficavam a uns 3 quilômetros de Jerusalém. A aldeia que Jesus costumava visitar. Esse texto informa também, que o diagnóstico da saúde de Lázaro não era nada bom. Quando foram avisar para Jesus, quando as irmãs dele pediram para alguém avisar para Jesus que ele estava doente, é porque elas sabiam que a enfermidade dele não era enfermidade tão fácil. Ela sabia que realmente o irmão dela estava morrendo, né? Era uma enfermidade que para os médicos, eu acredito que para os médicos não existia a cura. E nos primeiros versículos de João 11, o autor repete várias vezes a palavra enfermo. Então, ali ele está indicando a gravidade daquela doença que Lázaro estava passando, estava vivendo naquele momento. E o intrigante, é intrigante esse detalhe, porque o texto deixa claro que a aldeia de que os amigos de Jesus também, o texto deixa claro que a ideia de que amigos de Jesus também podem ficar doentes. Você se considera um amigo de Jesus? Quem se considera aqui amigo de Jesus? Eu me considero amigo de Jesus, nós nos consideramos amigos de Jesus. Mas não é pelo fato de nós sermos amigos de Jesus que nós não ficamos doentes, que nós não passamos por momentos difíceis, que nós não passamos por necessidades, que nós não passamos apertos. O fato de sermos amigos de amigos de Jesus não quer dizer que nós não vamos sofrer, que nós não sofremos, né? Não quer dizer isso. O fato de sermos amigos de Jesus retrata para nós que nós nunca vamos estar sozinhos, porque o amigo que é amigo de verdade, ele não abandona. E este Jesus para nós, ele é um amigo para todas as horas. Ele é um amigo que quando nós estamos passando por algum aperto, nós estamos passando por alguma necessidade, por algumas enfermidades, mesmo que não seja a vontade dele curar aquela enfermidade, porque nós vivemos sob a sua vontade, ele é soberano, né? Mesmo que não seja a vontade dele curar aquela enfermidade, mas a presença dele vai ser constante em nossas vidas. Nós não vamos estar só em nenhum momento. Então, esta presença traz para nós alegria, conforto, paz, ânimo e encorajamento. A presença deste amigo em nossas vidas nos encoraja a não desistirmos de o buscarmos, mesmo quando não sabemos qual é a vontade dele para as nossas vidas. Nós não podemos desistir de buscarmos em todos os momentos, independente do que nós estivermos vivendo, passando, independente. Então, este amigo, ele está sempre presente. O problema é que a doença de Lázaro, ela foi se agravando e ele não resistiu. O mestre foi avisado, mas ele não chegou a tempo. Ele não chegou a tempo de impedir a morte. O amigo de Jesus morreu. Há um ditado que todos nós falamos assim: enquanto há vida, há esperança.
Há ainda outro ditado que diz: a esperança é a única que morre. A esperança é a única que morre. Então, para os cristãos, esse ditado, a esperança é a única, é a última que morre, talvez para alguns cristãos não faça muito sentido. Primeiro porque a nossa esperança é quem? Jesus. A nossa esperança é Jesus. E Ele vive para sempre. Jesus, Ele vive, Ele morreu e Ele ressuscitou. Além disso, a nossa esperança não termina com a nossa morte, porque nós cremos na ressurreição. Hoje nós ouvimos aqui na lição, nossa gente, foi muito gostosa a lição, foi muito gostoso hoje. Ai, que delícia, a gente começarmos a pensar na volta de Cristo, na Nova Jerusalém. E o que nos traz esperança, o que nos traz alegria, é que nós sabemos que mesmo que nós estejamos mortos, nós vamos ressuscitar para subir com Ele, né? Então, Jesus, Ele é a vida. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é a vida. Então, Ele traz vida a nós, Ele vive para sempre. Então, nós acreditamos nisso e nos alegramos, porque Jesus vive para sempre. Ele não é um Deus morto. Infelizmente, muitos lá fora adoram um Deus morto, mas nós adoramos um Deus ressurreto, um Deus que morreu, mas já ressuscitou. E vai voltar para buscar todos aqueles que amarem a sua vinda. Além disso, a nossa esperança não termina com a nossa morte, porque cremos na ressurreição. A história de hoje nos mostra que com Jesus, a morte, ela não tem a última palavra. Temos no livro de João, de 1 a 45, que nós vamos pregar nele, né? Temos alguns ensinos preciosos sobre o Senhor que traz vida. O Senhor que traz vida, primeiro, o Senhor que traz vida sabe de todas as coisas. Nada está encoberto para Ele. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, né? Jesus, Ele enxerga a enfermidade de Lázaro como uma forma de glorificar a Deus. Foi assim que Ele enxergou a enfermidade de Lázaro. Ao receber a notícia, Jesus falou o quê? Esta enfermidade não é para a morte. Foi o que Ele disse quando foram avisar para Ele que Lázaro estava doente. Então, no versículo 4, Ele diz: esta enfermidade não é para a morte. Então, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? Glorificado. Então, aquela enfermidade de Lázaro, Jesus sabia disso. Ele é o Senhor, Ele sabia que aquela enfermidade dele não era para a morte, né? Então, através desse sinal, a percepção da glória de Jesus seria mais visível às pessoas que estavam ali, as pessoas que estariam naquele lugar, que ia ver o que ia acontecer, ia ver a glória do Senhor se manifestar naquele lugar. A glória dele seria mais visível naquele momento que ele fosse realizar o milagre. Além de glorificar, além de revelar a glória de Deus, a enfermidade de Lázaro, ela é vista pelo Senhor como sono. Ele disse que Lázaro estava o quê? Dormindo. Ele disse que ele estava dormindo. Pois é assim que o Senhor
trata a morte. Por que ele trata a morte como um sono? Porque mesmo que ele não ressuscite aqui hoje, momento que nós morremos, mas nós sabemos que nós vamos acordar deste sono um dia. Então, a morte para o Senhor é um sono, não é uma coisa que vai ficar ali para todo sempre. Na volta dele, ele vai nos chamar. É quando a diaconisa Cristina ela estava falando aqui sobre a volta de Jesus, que ela pediu para a gente meditar ali no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o 22. Uma das coisas até que eu ia falar, mas como eu tinha falado uma outra coisa, e aí falei, vou falar muito, então deixa eu me ater aqui. Mas uma das coisas também que me chama muita atenção, além do que eu falei, que nós vamos ressuscitar, Jesus vai nos chamar, gente, pelo nome lindo que nós não sabemos, mas Jesus vai nos chamar e nós vamos despertar do sono. Uma coisa que me chama bem a atenção naquele capítulo ali, é quando a palavra diz assim, ó, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí diz que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, né? Então, naquele grande dia, nós vamos levantar, nós vamos ressuscitar, nós vamos ser despertados daquele sono. Hoje, a morte, ela traz tristeza, né? Ninguém consegue se alegrar com a morte. Ninguém consegue. Ela traz tristeza realmente. Mas só que nós temos esperança em Cristo, no Cristo que nós servimos. Nós temos a esperança de que hoje nós não podemos ver mais nossos entes queridos que já partiram, mas naquele grande dia, aqueles que serviram ao Senhor, que morreram no Senhor, naquele grande dia nós vamos poder contemplá-lo, né? Nós vamos poder vê-lo, porque irão ressuscitar juntamente conosco. Então o discípulo pensava que Jesus estava falando de um sono literalmente, mas não era. A gente sabe que não. Então Jesus realmente sabia que ele ia morrer. Ele sabia, ele disse assim, não, mas não precisa vocês se preocuparem. Não precisa vocês se preocuparem com isso. Ele realmente estava falando da morte. A afirmação, Lázaro, o nosso amigo, dorme, significa, Lázaro, o nosso amigo está morto, mas eu vou despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Refere-se à cura, realmente ele está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Nesse trecho da história, vamos lá, em 11, versículo 15. Capítulo 11. Aí a palavra de Deus diz assim, 14, tá? Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aí no capítulo 16, Tomé disse assim, vamos nós também, para morrermos com ele. E no capítulo 13, Jesus disse assim, eles, porém, pensavam que ele falava, versículo 11, perdão. Versículo 11. Assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, Jesus realmente ele estava falando da morte, mas ele disse que ele iria despertar do sono. Naquele momento, Jesus, ele estava dando esperança, ele estava trazendo esperança para aquelas pessoas que ali estavam. Ele realmente está morto, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus, ele sabe todas as coisas. Jesus revela aos discípulos o porquê da doença e seu poder sobre a morte. Por saber de todas as coisas, o Senhor enxerga
cada circunstância de maneira única. De repente, a doença que você enfrenta é crise financeira, a desordem em casa, problemas realmente na saúde, é uma doença mesmo que você está sofrendo, não sei há quanto tempo, mas como Jesus é a esperança, por Ele, através dEle, nós conseguiremos todas as coisas. A nossa esperança, ela não está firmada no homem, ela não está firmada no médico, ela não está firmada num patrão, no meu patrão. A minha esperança, a sua esperança é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, não recue da sua fé. Não recue de maneira nenhuma na sua fé. Continue firme com o Senhor, independente do que você estiver passando, independente do que estiver acontecendo na sua vida. Não recue, não desista, não retroceda e continue crendo no Senhor que você serve. Quem é o Senhor que você serve? Onde está firmada a sua esperança? Quem é a sua esperança? Onde está firmada a sua fé? Onde você está firmado? Onde seus pés estão firmados? Não recue, não retroceda. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo que está se passando. Ele enxerga tudo que está se passando na sua vida. Ele enxerga você por dentro, por fora. Ele enxerga todas as situações que você está vivendo. Ele enxerga toda a situação que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, não importa, na igreja. Ele enxerga tudo, ele vê tudo. Talvez você olhe para dentro de você e diga assim: não tem mais jeito, não tem esperança. Eu estou vivendo isso há tanto tempo. Mas o que nós aconselhamos aqui pela palavra de Deus, não é a diaconisa Denise que está dizendo, mas a palavra de Deus, que você não deve retroceder. Você tem que continuar e avançar, crendo no Deus que não falha. No Deus da esperança, no Deus que traz vida. No Deus que está presente em todo o tempo na sua casa. O teu Deus está lá na sua casa. Você não está sozinho na sua casa. Você vai poder olhar e ver a presença dele lá constante. Ele está com você dizendo: eu sou o Deus que trago a vida. Eu sou o Deus que te dou esperança. Então não precisa você retroceder, não precisa você desanimar, porque este Deus, ele não falha. Ele é fiel em todo o tempo. Você só vê a morte muitas vezes, mas o Senhor enxerga a vida. O Senhor enxerga algo melhor. Ele lhe mostrará a saída, porque conhece todas as coisas. Você se engana se você já disse alguma vez, ou se você está dizendo: parece que Deus não está olhando para mim. Quem disse isso? Ele está olhando para você, sim. Todos os momentos, os olhos dele estão fitos em você. João ainda nos ensina mais com a ressurreição de Lázaro. Então, este é o primeiro ensino do texto. Cristo sabe de todas as coisas e tem poder sobre elas. Então, vamos agora para o segundo ensino. O Senhor que traz vida é o dono do tempo. O Senhor que traz vida é o dono do tempo. No versículo 6 de João 11, versículo 6... a palavra diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por 2 dias no lugar onde ele estava. O aparente
atrasado de Jesus foi proposital para todos. Jesus chegara tarde demais. Quantas vezes a gente fala assim, né? Jesus está demorando demais. Poxa vida, de hoje que eu estou passando por esse problema, de hoje que eu estou passando por essa enfermidade, e essas costas que não param de doer, e essa doença que eu estou já tem tantos anos, tantos problemas que eu estou passando na minha família. Jesus está demorando demais para me dar vitória. Para todos, Jesus muitas vezes pode chegar tarde, mas a gente diz o seguinte, pela palavra de Deus, confiante na palavra de Deus, Jesus, ele não chega tarde, ele chega na hora certa. O nosso tempo não é o tempo de Jesus. Vamos olhar para isso, irmão, vamos meditar nisso. O nosso tempo não é o tempo dele. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava sepultado. As pessoas já estavam chorando a morte dele. Ele já tinha morrido, ele já estava entrado em estado de decomposição. Todos nós conhecemos a história, né? Ele já cheirava mal. Mas para muitos, Jesus tinha chegado atrasado. Mas Jesus tem propósito em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz, ele tem propósito. E quando a gente olha por este lado, a gente aprende a confiar mais nele. Quando a gente olha que em tudo Jesus tem propósito, a gente aprende a confiar mais nele, a ter mais esperança nele. Tudo que ele faz é bom e é com propósito. Para muitos, ele tinha chegado atrasado. Mas para ele chegou na hora certa, na hora exata. E ele é surpreendente, irmãos. E por ser assim, ele disse assim para Marta, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Você já ouviu Jesus dizendo isso para você algumas vezes? Já ouvi Jesus dizendo para mim. No momento de choro, no momento de muitas lágrimas, muito desespero, o Senhor me fez lembrar a sua palavra. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, e a minha esperança reacendeu. E ele te diz nesta manhã, se creres verás a glória de Deus na sua casa. Se creres verás a glória de Deus na igreja. Se creres, verás a glória de Deus na sua saúde. Se creres, verás a glória de Deus no seu trabalho. Se creres, verás a glória de Deus. Imaginemos a situação de Marta e Maria, pensando que quando Jesus chegasse seria tarde demais, pois encontraria o irmão delas sem vida. Ao notarem que Jesus havia ficado no mesmo lugar por 2 dias, mesmo depois de ter avisado sobre a doença do amigo, discípulos tiveram o mesmo pensamento. Será tarde demais, quando ele chegar, já era. Jesus sabe o que ele está fazendo, irmãos. Jesus sabe o que ele está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele sabe, não precisa você se desesperar, não. Você não é proibido de chorar. Você não é proibido. Mas não precisa se desesperar. Jesus, ele sabe o que ele está fazendo na sua vida. E na hora certa, ele vai fazer. Vai acontecer conforme a sua vontade. Isso não transtorna o plano de Deus, não. A demora de Jesus, ao nosso ver, não transtorna o plano de Deus. Ele está no controle da sua história. Ele está no controle da situação que você está passando. Jesus, ele não perde o controle de nada. Nós perdemos muitas vezes o controle. Mas Jesus, ele não perde o controle de nada. Ele sabe o que está fazendo. E eles não haviam percebido. Mas Cristo, por ser o Criador do tempo, chegaria no tempo certo.
E aí eu perceba que esse milagre de Jesus quer nos mostrar que Jesus é o Senhor, inclusive do tempo. Sua aparente demora, na verdade, é fruto da nossa limitação ao tempo. A gente tem limites, mas ele não. Aguarde pela ação daquele que criou o tempo. Aguarde pela ação daquele que não dorme. Aguarde pela ação daquele que sabe todas as coisas. Aguarde pela ação daquele que tem a tua história em suas mãos. Ele diz na sua palavra que nas palmas das suas mãos ele tem cada um de vocês. E se ele me tem na palma das suas mãos, então a minha história foi ele que começou. E ele não vai perder o controle dela. Ele está presente em todo o tempo. A paciência, não te perturbes. Não te perturbes por alguma situação que você está vivendo. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Louvado seja o Senhor que traz a vida. Louvado seja o Senhor que faz acontecer no momento certo. Nós precisamos saber que ele não falha, entender que ele não falha. Além de sabermos que Jesus sabe de todas as coisas e que é o Senhor do tempo, ainda o terceiro e último ensino. O Senhor que traz vida sente a nossa dor. Nunca pense que você está sofrendo sozinho. Nunca pense que você está sofrendo a dor sozinho. Nunca pense que você está chorando sozinho. A palavra diz que quando Jesus soube que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Ele sentiu a dor daquelas irmãs. Em João 11, versículo 35, lembra que Jesus chorou. Jesus, ele não é insensível não, irmãos. Muitas vezes até nós, até somos. Algumas vezes não era para sermos. Mas às vezes a gente é. Mas Jesus, ele não é insensível. Jesus é o Deus que sofre conosco. E ele está sofrendo com o seu sofrimento. Ele se comove com a sua dor. Ele se comove com o seu sofrimento. Ele não é como a imagem de barro que não sente nada, que não faz nada, que não ouve, não fala, não vê. Ele sabe tudo, ele se comove. Ele não precisa ser carregado. Ele nos carrega, ele nos toma em seus braços e caminha conosco. Quando nós não podemos mais caminhar, ele está conosco. Por que Jesus chorou a morte de Lázaro? Porque ele se comoveu. Esta expressão significa uma perturbação devido à aflição pela qual as pessoas passam. Quando você está passando alguma aflição, o Senhor se comove. Isso toca nele. Isso toca ele. Quando você chora, quando você se derrama diante dele e conta para ele a sua dor, conta para ele o seu sofrimento, ele se comove e estende as suas mãos, ele sofre com você. E ele está pertinho. Ele se compadece. Ele derrama lágrimas por seu amigo naquele momento e chora. Então ele chora com os necessitados. Ele chora, seu choro é real. E seu choro foi tão real que os judeus perceberam o amor de Jesus por Lázaro. Alguns discordaram dizendo, achando que se amasse a Lázaro de verdade, não deixaria ele morrer. Não pense que porque Jesus está deixando você passar, permitindo você passe por alguma situação, é porque ele não te ama.
Ele te ama acima. Você sabia que muitas vezes, por conta do sofrimento, por conta de algo que nós estamos passando, nós crescemos, nós aprendemos a confiar mais em Deus, nós nos achegamos mais a Deus. Ele tem propósito, até na dor, Deus tem propósito. E ele sabia. Ele sabia o que ele ia fazer naquele momento e que as pessoas precisavam ver, precisavam entender. As pessoas precisavam entender que Ele é Deus, acima da morte, acima do sofrimento, acima da dor. Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Nada, não existe nada que Ele não possa fazer. Cristo é Deus que sabe o que passamos. Ele sabe o que você está passando nesse exato momento. Eu estou aqui pregando, mas eu não sei o que você está passando, de forma alguma. Mas Ele sabe. O autor de Hebreus ainda diz que Jesus, Ele não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Ele socorre você. O Deus que servimos não está esperando as dificuldades passarem para então nos abençoar. Ele nos abençoa na dificuldade. Ele está nos abençoando neste momento, nesse instante, através da dificuldade que nós estamos passando. Ele está nos abençoando. Então Jesus, Ele traz vida. Ele muda a nossa história. A história de Maria, a história de Marta, a história de Lázaro e a história de muitas pessoas que estavam ali foi mudada, foi transformada. A história deles foi mudada no momento em que Jesus, Ele trouxe vida a Lázaro. Jesus estava ali, foi para dar vida. Ele veio para nos dar vida e a vida em abundância. Jesus veio para trazer a cura. Jesus veio para nos dar esperança. E naquele momento que Ele chegou, a esperança dele se reacendeu. Deus, Ele é o Deus do milagre. Morto, Lázaro já estava há 4 dias. Mas isso não era empecilho para Jesus realizar o milagre naquele momento. Porque Jesus simplesmente chegou ali naquele sepulcro. Ele pediu que levasse ele até ali. Ele foi até ali. E ele orou. E as pessoas viram ali que o nome do Senhor naquele momento estava sendo glorificado. Ele disse, aquela morte não era para sempre. Ele ia despertá-lo. E aquela morte era para que o nome dele fosse glorificado. É para a glória do Senhor. E naquele momento, verdadeiramente, eles viram a glória do Senhor. Ele disse para a irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. E certamente não só as irmãs de Lázaro, mas todos que ali estavam, viram a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Quando ele olhou para dentro do sepulcro, após ter rogado ao Pai, clamado ao Pai, ele olhou para o sepulcro e disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, e o nome do Senhor naquele momento foi glorificado. Através da sua vida, do milagre, seja ele qual for, que o Senhor realizar na sua vida, o nome dele será glorificado. O Senhor, nesta manhã, traz vida para nós. O Senhor, o dono da vida, Ele ressuscita sonhos. Se você sonha, eu costumo dizer o seguinte, não sou eu, acho que muitas pessoas falam isso. Nós sonhamos e Jesus realiza. Então, se a esperança em você já morreu, o Senhor hoje traz vida à sua esperança. O Senhor hoje traz vida para aquilo que já morreu na sua vida. Acredita nisso. Ele está chegando pertinho de você. A mensagem da ressurreição de Lázaro é Jesus é a solução de Deus para a morte.
dos homens. Se Jesus ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias, pode fazer qualquer coisa em nossas vidas. Portanto, não desanime, não retroceda, continue crendo, porque o Deus que traz vida está com você todos os dias. Amém. Que o Senhor nos abençoe.